Boa noite a todos. Uma alegria, um privilégio podermos estudar a palavra de Deus, podermos louvar, declarar que o nosso Deus é o Rei da Glória. Que lindo, né? Deus poderoso. E que o Senhor fale aos nossos corações essa noite na sua palavra. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 1 a 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos orar, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei da Glória, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, pela Tua palavra poderosa. Que o Teu Espírito Santo me capacite a falar aquilo que o Senhor quer dizer para todos nós aqui como igreja, para sermos transformados por essa palavra poderosa, que não falha, que não muda, que nunca deixa de cumprir aquilo para o qual ela é lançada e enviada, no coração de cada um aqui presente. É a nossa oração, o nosso pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é fato que todos nós, nessa vida aqui debaixo do sol, experimentamos algum tipo de sofrimento. E a palavra de hoje vai estar muito voltada sobre como nós devemos viver debaixo de um contexto de sofrimento, de fraquezas, de luta, né? Como eu coloquei aí no título, a grande ideia que nós vamos abordar é a ideia de ser aperfeiçoados nas fraquezas, mas sustentados pelo poder de Deus. A gente vai na palavra de Deus olhar e ver grandes servos de Deus como Jó, né, que é um verdadeiro PhD no sofrimento, né, passando por diversas aflições na saúde, no dinheiro, perda de entes familiares e sempre enfrentando circunstâncias de sofrimento. O nosso próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né, como é que ele é chamado lá em Isaías 53? Homem de dores. Então a gente vai aprendendo, irmãos, que no decorrer da nossa vida, vamos dizer assim, o sofrimento é distribuído, vamos dizer, quase democraticamente, né? Claro que uns em um nível maior que outros, isso tudo debaixo da soberania do nosso Deus, coisas que nós não entendemos. Mas é uma situação tão intrigante que, por exemplo, às vezes pessoas que nos alegram em determinadas circunstâncias são as mesmas pessoas que também nos fazem sofrer em outras circunstâncias, né? Um filho pode nos dar grande alegria e em outro contexto nos dar grande decepção. Faz parte dessa luta aqui. O nosso corpo nos proporciona também alegrias, prazeres, mas vai chegando a idade, vai passando o tempo e a corrupção da carne vai se revelando no nosso corpo e vem as doenças e vem as dificuldades. Por isso eu posso dizer com segurança que a gente estudar hoje na palavra de Deus sobre sofrimento é algo que vai interessar a cada um aqui presente, porque todos nós, em alguma medida, enfrentamos situações de sofrimento. Seja o rico, seja o pobre, o negro, o branco, o amarelo, crente ou descrente, o sofrimento é uma realidade. E outra coisa interessante, irmãos,
que a gente vê aqui na palavra e que nós pretendemos ver nessa noite é que uma mensagem como essa, que aborda o sofrimento, ela vai na contramão de mensagens modernas que são transmitidas em lugares onde tentam pintar tudo ali de rosa, de tranquilo, de calminho, né? É muito comum você ligar em certas rádios ditas evangélicas e ouvir a ideia de que o crente vai se converter e vai parar de sofrer. É até o slogan, né, de determinado movimento: pare de sofrer. Mas isso é tudo uma mentira e nós vamos aprender um pouco, irmãos, sobre, vamos dizer assim, essa teologia do sofrimento, né? O que o sofrimento pode fazer na vida do crente através dessa experiência aqui do apóstolo Paulo. E o meu objetivo é que a gente possa ir aprendendo e chegar a uma conclusão de que uma das marcas da maturidade de um crente é a maneira como ele lida com o sofrimento. Uma das marcas que vai mostrar se você temos realmente crescido em Cristo ou não, é naquela hora em que a gente enfrenta aflições, em que a gente enfrenta as dores. Porque nós podemos lidar com o sofrimento de uma forma que desagrada a Deus, né, morrendo em nós mesmos, aflitos em nós mesmos, ou a gente pode passar pelo sofrimento olhando para Cristo e vendo aquilo que Ele quis fazer em nossas vidas. Irmãos, no primeiro ponto dessa noite, versículo 1 ao 6, eu coloquei a insensatez da vanglória e a glória das fraquezas. Quando a gente lê esse versículo do 1 ao 6, irmãos, e a gente vê o apóstolo Paulo falando dessa sua grande experiência de visão e de revelação, a gente pode, um leitor desatento, passará por esses versículos e dirá assim: esse Paulo está meio soberbo, né? Está contando vantagem daquilo que ele teve de experiência com o Senhor. Mas qual é a solução para a gente não cair nesse erro de olhar essa descrição de Paulo e achar que ele está sendo soberbo? É o contexto. Quando você vai voltando nesse mesmo livro, capítulo 10, capítulo 11, a gente vê Paulo numa situação muito difícil, tendo que defender o seu apostolado contra falsos mestres, falsos apóstolos que entravam na igreja de Corinto e queriam desprezar, menosprezar o ministério do apóstolo Paulo. E numa situação quase de constrangimento, ele é obrigado, usando até assim na terceira pessoa, né, para não dizer eu conheço um homem, ele é obrigado a descrever experiências reais que ele teve com o Senhor, para que os coríntios entendessem qual era a natureza, a importância e o poder do ministério que o Senhor Jesus Cristo tinha colocado na vida de Paulo. A igreja de Corinto, não é novidade, era uma igreja problemática. Havia divisões naquela igreja, né? Passagem conhecida: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tinha uns que queriam ser mais espirituais e diziam que era de Jesus, né? Esses eram os melhores ainda. Mas era uma igreja que apresentava divisões. Temos o triste capítulo 5 de 1 Coríntios, onde tem aquele relato da imoralidade entre um filho e sua madrasta. Uma igreja que apresentou muitas dificuldades relacionadas à doutrina. E é uma tristeza do nosso tempo que muitas igrejas têm desprezado a doutrina, como se fosse uma mera teoria, quando na verdade é a doutrina da palavra que faz uma igreja ficar sadia, que faz um crente amadurecer, que faz a gente crescer na fé. Mas lá eles tinham dificuldade de entender a ressurreição dos mortos. Paulo teve que falar sobre liberdade cristã, entre comer carne sacrificada aos ídolos ou não. Há dificuldade com relação à questão de dom de línguas. Até sobre casamento, né? Eles levantaram dificuldades. É mais espiritual ser casado? É mais espiritual ser solteiro? E toda vez que eu estou lendo e meditando na carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, e quando eu digo assim, é uma igreja problemática, eu digo de uma certa forma cheio de ressalvas. Por quê? Porque apesar dos pesares, apesar das dificuldades, Paulo fala, tanto em 2 Coríntios como em 1 Coríntios, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, à igreja de Deus que está em Corinto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes querer criticar determinada igreja, certas situações. Aqui a gente vê o problema na igreja de Corinto, mas a gente não pode esquecer que o Senhor Jesus morreu por eles também. Então é uma ressalva importante para a gente fazer. Eu queria passar com vocês em alguns capítulos anteriores. Volte sua Bíblia aí para o capítulo 10, só para a gente pegar o contexto da luta pela qual Paulo passava e por que ele teve que chegar nessa situação do nosso texto de relatar a sua experiência espiritual. Como eu já disse, ele vinha sendo criticado, né? Diziam que ele era fraco na sua presença, forte nas cartas. Para aquela época que valorizavam muito a oratória
diziam que ele era fraco de palavra. E aí Paulo se vê numa situação onde ele precisa defender o seu ministério. Observe aí no capítulo 10, versículo 8, onde Paulo diz: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Muito horrível para um líder, para um pastor de uma igreja, ter que ficar defendendo o seu ministério diante daqueles que deveriam reconhecer a autoridade do apóstolo, né? Paulo teve essa dificuldade. Olha o versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Pule aí para o capítulo 11, no versículo 16. Percebam a situação de Paulo, né? Crescendo nessa ideia de ter que defender o seu ministério, de falar que vai ter que se orgulhar, mas só daquilo que Deus fez na vida dele. Ó. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Então, Paulo usa de certo sarcasmo, de um jogo aqui argumentativo, como se ele dissesse assim: olha, já que esses falsos mestres estão se vangloriando, deixa eu falar aqui o que o Senhor tem feito na minha vida. E aí ele vai nos trazer uma revelação incrível, que às vezes a gente lê rápido, a gente perde ali o impacto e o poder do que ele vai dizer. E aí Paulo vai falar de algo que ele guardou por 14 anos. Que ele guardou por 14 anos para revelar apenas agora nessa carta, dada a situação em que ela chegou. Ele pratica o que diz Provérbios 26:5, quando diz: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, entendendo esse contexto, irmãos, nós chegamos no nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 12. É o ponto culminante, o auge do que Paulo vai falar em defesa do seu ministério e que ele vai falar também como uma demonstração de amor pelos coríntios. Observe comigo a partir do verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Estamos de volta no capítulo 12. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 3, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Quando Paulo fala conheço um homem, a gente já entendeu essa situação difícil dele estar defendendo ele mesmo, ter que defender o seu ministério. Certa vez eu vi uma situação onde um irmão se insurgiu de uma forma injusta e incorreta com o pastor da sua igreja. O pastor disse assim: não precisa que eu lhe exija respeito por mim. Você precisa entender a autoridade que Deus me concede para liderar o rebanho dele. Né? E quando eu lendo isso aqui, eu me lembrei desse episódio. Porque muitos na igreja de Corinto não estavam entendendo o poder e a importância do ministério de Paulo, ao ponto que ele chega na necessidade de fazer essa revelação. Interessante que essa revelação não tem ela registrada, o que foi exatamente isso aí, em nenhuma parte do livro de Atos. É algo que foi mencionado apenas aqui, mas que provavelmente ocorreu antes de suas viagens missionárias. No versículo 2, irmãos, e aí você entende o peso do que ele passou, ele diz que subiu ao terceiro céu. A ideia aqui, irmãos, é que ele estava no céu da habitação do Senhor. Né? Entende-se que o primeiro céu das nuvens que a gente enxerga, o segundo céu seria o espaço interestelar, onde está o sol, a lua. E aqui, meus irmãos, o terceiro céu é onde a ciência não chega, é onde só se chega com o poder divino. E Paulo teve essa oportunidade. É a mesma palavrinha para o versículo 3, no 4, quando ele diz que foi arrebatado ao paraíso. Então não é uma outra visão, trata-se da mesma visão do apóstolo Paulo, de que ele esteve na presença, no céu, na habitação do Senhor. Algo tremendo. Eu estava hoje conversando com a minha esposa, né? Pensando assim: amor, você pensa em Moisés, né? Viu as 10 pragas do Egito, o mar vermelho se abrindo, revelações fantásticas, mas não viu o céu, né? O céu da habitação do Senhor. Né? O máximo que ele encontrou com o Senhor foi no alto de um monte, né? Já o apóstolo Paulo não, irmãos. E perceba aí
quando ele fala no paraíso, né? A mesma palavra que Jesus usou para o ladrão na cruz, né? Quando o ladrão se arrependeu e disse, Senhor, né, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, estamos diante de uma situação impressionante, porque além de ver, nos dito aqui no versículo que ele ouviu coisas indizíveis. Então, Paulo teve acesso também a segredos divinos. Você tem noção do que é isso aí? Então, muitas vezes eu passei por esse texto e não parei para meditar e para entender a grandeza da revelação de Paulo, né? De estar lá na presença do Senhor, de ouvir coisas aos quais nenhum homem poderia saber e foi revelado a ele, né? E mesmo assim, Paulo chega no versículo 5 e diz assim, mas eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando a gente lê o relato dessa visão do apóstolo Paulo, irmãos, a gente tem uma noção de quão impactante é e qual é uma reação bíblica de alguém que tem uma visão, uma revelação dessa grandeza. Certa vez eu ouvindo numa pregação de um dito apóstolo, né, dizendo que no momento em que ele fazia sua barba, Jesus apareceu para ele. E ele continuou fazendo a sua barba e só colocou a mãozinha assim no ombro e continuou fazendo a barba, afetando com isso muita intimidade. É um homem muito, muito íntimo, né? Faz a barba, Jesus aparece igual aparece qualquer um. Tudo mentira, meus irmãos. Tudo engano do inimigo. Porque quando a gente vê grandes homens de Deus tendo revelação, como por exemplo Isaías, lá no capítulo 6, né? Isaías, diante da glória do Senhor, o que ele disse? Sou um homem de lábios impuros, no meio do povo de impuros lábios. Né? O apóstolo João, também lá em Apocalipse, quando ele tem a revelação para escrever o livro do Apocalipse, ele diz que é dito que ele cai como um morto. E aí nós vemos, irmãos, que realmente alguém querer manifestar a vida com Deus baseado nessas visões espetaculosas, é a partir daí que surge muito engano, muitas mentiras e muitas igrejas doentes. Né? Mas com o apóstolo Paulo não foi assim. Ele não marcou seu ministério por falar dos milagres ou por falar de suas grandes revelações. Ele marcou seu ministério por uma vida consagrada a Deus, pelo ensino da palavra de Deus e por um ministério que sempre apontava para Cristo. Então, mesmo tendo uma revelação tão grandiosa na vida dele, ele preferiu fazer o que está escrito aqui no versículo 5. Leia aí comigo. Nesse homem me gloriarei, como se não fosse ele mesmo, né? Versículo 5. Mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim ver ou de mim ouve. E aí Paulo diz, mesmo depois dele relatar tudo, ele diz assim, mas é loucura eu me gloriar nisso aqui. Porque, irmãos, qualquer coisa na nossa vida, seja servir num ministério de louvor, seja pregar a palavra de Deus, seja trabalhar com as crianças lá atrás, qualquer ministério que a gente exerce, se for para o nosso louvor, o Senhor não está presente. Qualquer ministério que você desempenhe, onde você quer o lugar de proeminência e não o Senhor, Deus não vai estar abençoando. E quando Paulo diz que ele quer se gloriar nas suas fraquezas, né, se gloriar na sua limitação, isso não é uma coisa que deve se surpreender, irmãos, porque se há um princípio que a gente vê nas Escrituras, que é um princípio totalmente contrário ao mundo, é o seguinte, quem quer ser o maior tem que ser o quê? Sirva. Lembra da viuvinha que entregou lá 2 moedinhas? O Senhor disse que ela deu mais do que os ricos. Porque o princípio da palavra de Deus, irmãos, não funciona como é aqui no mundo, onde os maiores são beneficiados, os mais ricos têm os maiores luxos, as maiores autoridades, né? A gente acabou de saber de uma autoridade que foi assistir um jogo, pago tudo com dinheiro público, né? Mas no reino de Deus é diferente. O Senhor Jesus Cristo chegou lá e foi lavar os pés dos discípulos. Então, por isso a gente não deve se surpreender quando Paulo diz assim, não se glorie no que Deus te mostrou, se glorie na sua incapacidade, se glorie na sua fraqueza. E por quê? Porque quando a gente é fraco, irmãos, quando a gente reconhece a nossa limitação, aí Deus vai operar. Aí Deus vai fazer, porque a glória vai ser para Ele. Mas se o seu serviço, se o seu ministério, se a sua vida é pautada no seu brilho, na sua força, na sua própria capacitação, a mão do Senhor não estará aí.
E a grandeza que Paulo teve aqui, de visão, de revelação, foi tão grande, que nós vamos passar agora ao segundo ponto, onde ele precisou passar por situação de sofrimento, situação de humilhação, para que ele não se ensoberbecesse. E a soberba, irmãos, é um grande veneno para prejudicar a nossa vida com Deus e a nossa vida como igreja. Acompanhei no versículo 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Do versículo 1 ao 6, a gente vê um Paulo no poder, né? Visão, revelação, tendo algo que nenhum outro homem teve. A partir do versículo 7, irmãos, a gente lida com outra realidade na vida do apóstolo. Ele é dito aqui que para que ele não se exaltasse, né, mesmo sendo, vamos dizer assim, o grande apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne. Muito tem se debatido, né, sobre o que seria esse espinho. Alguns acham que é uma enfermidade, talvez uma enfermidade nos olhos. Alguns acham que era algum demônio, porque fala lá que é um mensageiro de Satanás, aquela palavrinha de mensageiro é anjo. Mas o que eu queria dizer aqui, irmãos, e propor é que não importa a gente debater o que era o espinho, mas o que vai nos edificar aqui é saber o porquê desse espinho. Qual era o propósito de Deus na vida de Paulo ao permitir que Paulo fosse atormentado dessa forma? Quando diz no final do versículo 7 que estava lá para atormentar, é a mesma palavra para esbofetear. Então, Paulo passou por situações de muitas dificuldades por conta dessa limitação que ele tinha no seu ministério. Talvez doença, talvez algum adversário na região, algum falso mestre que estava ali na igreja de Corinto. Mas o fato é, independente do que fosse, para tratar o perigo de soberba no coração de Paulo, o Senhor permitiu que ele fosse afligido dessa forma. E aqui entra um ponto importante para nós, irmãos, que é a escola do sofrimento, né? É muito comum, talvez você refletir sobre a sua vida aí, né? Quando a gente está muito bem, tudo dando certo, a gente tem a tendência de esquecer de recorrer ao Senhor, né? A gente fica mais, entre aspas, geralmente, né, frio espiritualmente, mas deixa a sua família ser acometida de uma doença. Um cônjuge tem uma doença grave, um filho, né? Você vai 4 horas da manhã, está levantando para fazer uma campanha de oração, né? Vai se esforçar para não perder nenhum culto de oração, nenhum ajuntamento para orar. Por quê? Porque infelizmente a nossa natureza é assim, irmãos. O Senhor sabe que precisa nos tirar muitas vezes da nossa zona de conforto para que a gente possa dar espaço para o poder de Deus agir. Como um pastor gostava de me dizer, né? Para a gente não esquecer que essa vida aqui, não importa quão rico você seja, é uma favela. Não importa o seu status social, não importa se está dando tudo certo, tudo bem. Essa vida aqui, nós temos que lembrar que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. E a maneira como Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Ele vai muitas vezes equilibrando situação de bênçãos, outras situações de fardos, às vezes perder um ente querido, para de repente nos despertar para a obra de Deus, né? Às vezes sofrer uma grave crise financeira, para entender como Deus quer que a gente administre nossas finanças. Mas o importante é a gente não entender, não esquecer que quando a gente passa por sofrimento, irmãos, o que nós devemos fazer é buscar no Senhor qual é a maneira de lidar com esse sofrimento. E Paulo fez isso aqui. Continuando no nosso texto, no versículo 8 diz que 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse esse espinho dele. Interessante, irmãos, que às vezes até as lutas que a gente passa na igreja, ou às vezes inclusive elas, são situações para o nosso aperfeiçoamento. Eu espero que quando a gente terminar um texto como esse aqui, a gente possa olhar para o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de buscar o Senhor, de depender dEle, e não seguir o caminho da carne e ir para uma postura de vitimismo, né, de coitadinho de mim, ninguém está sofrendo igual eu estou sofrendo e ninguém está cuidando de mim. Certa vez eu vi um testemunho de um pastor que ele estava querendo iniciar um ministério de ser conferencista, né? E não está mais trabalhando com a igreja local.
E aí, quando ele foi se aconselhar com o pastor dele, que já era jubilado, tudo, o pastor dele orientou que ele não fizesse isso. E ele perguntou, mas por quê, né? Ele disse assim, se você não tiver uma igreja onde congregar, quem é que vai te humilhar? E aí o cara ficou naquele choque ali. Porque onde você for ser conferencista, você vai ser só bajulado. Né? Ninguém vai lhe confrontar, não vai ter aquelas lutas, ferro com ferro se afiando, ovelha com carrapicho para tirar, né? Vai ser só o bem bom, vamos dizer assim. Claro que não é bem assim, né? Mas mostrando a importância da igreja local, onde até o sofrimento que a gente enfrenta na igreja local, irmãos, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Mas 3 vezes Paulo rogou para que o Senhor tirasse esse espinho dele. Um paralelo interessante é que por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo rogou para que o Pai afastasse dele o cálice, né? E o Pai não afastou, né? E o Senhor Jesus sabia do seu ministério e da sua obra redentora por nós, que ele iria realizar. E aqui, Paulo também rogou, e o Senhor Jesus Cristo não atendeu, entre aspas, não atendeu como Paulo achava que deveria ser atendido, mas nós vamos ver que atendeu de outra forma. Essa resposta que o Senhor Jesus dá aqui, irmãos, no verso 9, minha graça é suficiente para você. Ou em outras versões, a minha graça te basta. A graça aqui, irmãos, a gente deve entender como a influência do Senhor, a bênção do Senhor, a presença dele em nossas vidas. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para Paulo é, não se preocupe em tirar o espinho, eu estou com você. Às vezes, irmãos, quando nós enfrentamos aflições e dificuldades, a gente é muito rápido em tentar resolver, mas muito lento em clamar ao Senhor. Muitas vezes você está no meio da tormenta das dificuldades, passei por isso recentemente, ao invés da gente clamar ao Senhor e pedir uma orientação, uma direção, a gente quer resolver na nossa força, quer atropelar tudo, quer acionar pessoas que vão nos ajudar a resolver o problema, e não busca o Senhor, e não busca a sua graça que nos basta. Então a graça como um favor do Senhor pela vida de Paulo, a graça como a presença do Senhor Jesus Cristo na vida de Paulo, é isso que o Senhor está dizendo para ele, olha, isso é suficiente. E a maneira como o Senhor Jesus Cristo fala isso aqui, quando a gente observa nos originais do grego, traz uma ideia de constância. Como se ele dissesse assim, olha, a minha graça está sendo suficiente constantemente para você. Às vezes, irmãos, a gente passa pelo processo de conversão e deixa aquele primeiro amor lá atrás e não entende que o buscar da comunhão, da graça do Senhor, da vida com Deus, tem que ser algo diário, é algo constante. O que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é algo para todo dia, né? O que você foi, vamos dizer assim, espiritual no passado não serve. Você tem que ser espiritual hoje, buscar o Senhor hoje, né? Fazer como Paulo aqui, clamou ao Senhor, e Paulo vai entender por que a graça basta. Na segunda parte da resposta de Cristo, está para mim aquilo que é o ponto alto desse texto que a gente leu, que é um princípio, meus irmãos, muito interessante que Deus faz em nossas vidas, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sem dúvida alguma, irmãos. Quando a gente para de confiar no nosso esforço, muitas vezes quando a gente está passando por aflições, é aí onde a gente enfrenta experiências que a gente sai fortalecido no poder de Deus. Eu tinha um amigo cujo trabalho dele era na área de informática, ele precisava sempre estar com contratos. Contratos, ele não tinha um emprego fixo nem nada, então ele às vezes dizia assim para mim, Petrônio, meu irmão, o meu trabalho é uma maneira de eu aprender a depender do Senhor. O meu trabalho é uma maneira de eu confiar na graça de Deus, porque não foram poucas vezes que o contrato ia vencer naquela semana, e eu não tinha mais nenhum contrato em vigor, precisava do sustento para outro mês, e pertinho de terminar a semana, o Senhor levantava um cliente. Ou passava uma semana de luta, e aí o Senhor levantava um cliente. Mas eram circunstâncias, irmãos, onde aquele irmão sabia que só tinha o Senhor por ele. Ele não tinha um saláriozinho fixo, um contra-cheque certinho todo mês, que independesse da produção dele, não. Ele precisava matar um leão por dia. E ele me falou isso, porque num contexto de gente conversando, eu lamentei assim, poxa, dificuldade, né? Conseguisse algo mais fixo aí. Aí ele falou isso aí, é luta mesmo, mas eu cresço no Senhor. E eu via isso na vida desse irmão. Por quê?
porque a cada circunstância, a cada dia, ele precisava que o Senhor mandasse o maná, né? Uma analogia interessante, né? E ele precisava confiar na provisão do Senhor. O fato da gente ter uma oração aparentemente não atendida, só isso aqui, irmãos, já derruba muitos falsos ensinos e falsas doutrinas, coisas que machucam o coração das pessoas, que são ensinadas em mentiras, que é, por exemplo, o crente não adoece. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, se era doença não sabemos, mas era uma aflição grande. A gente vê outras situações de irmãos doentes, né? E vê Paulo precisando de ajuda para tirar essa situação, e não tirou, né? Um homem que curava com o poder de Deus, que fez obras maravilhosas, mordido por cobra venenosa e não morreu. Tinha aqui alguma situação de limitação, mas a oração dele aparentemente não foi atendida, né? Outra coisa interessante aqui, irmãos, e que às vezes a gente não entende isso na nossa vida, né? Que o sofrimento e o castigo, entre aspas, que Paulo recebeu, ao invés de ser um castigo, era na verdade uma dádiva. Qual era a dádiva? Evitar que ele se ensoberbecesse, evitar que ele fosse orgulhoso. Então Deus deu a revelação, mas deu também um antídotozinho ali para que Paulo não caísse da graça de Deus, não caísse da comunhão com o Senhor por causa de sua revelação. E o nosso coração é enganoso, irmãos. A gente gosta de se vangloriar, de se orgulhar, de se agarrar em algumas glórias humanas para a gente até se sentir importante, né? Eu lembrei de um caso que é interessante, né? Tinha um condomínio lá na minha cidade natal, onde a gente ia, e tinha um colega nosso lá, o porteiro, que quando só em ele ter aquele controle de quem entrava e quem saía, meu amigo, o homem era um general. Tinha as chaves, né? Então pense. Aí eu olhava assim e dizia assim, mas o que é o coração do homem, né? Onde um cara tem a oportunidade de exercer um poder, de repente no condomínio chegava um juiz, peraí, tá sem um selo, né? Mandei o juiz voltar. É o homem, irmãos, é o nosso coração. Então, certamente, Paulo, sujeito às mesmas paixões que nós, precisou dessa situação de humilhação, de não ter sua oração atendida, de ver irmãos olhando, olha o grande Paulo doente, ou sei lá, com essa enfermidade, ou com essa... Paulo não... Vamos dizer que esse espião fosse um adversário. O grande Paulão não consegue vencer o apóstolo Zezinho, que está derrubando o ministério dele. Como é que Paulo não consegue? Por que Paulo não ora? E a gente vê aqui, irmãos, que não é assim que o Senhor trabalha. E que às vezes aquilo que nos parece um castigo é na verdade um livramento. Porque o Senhor nos ama. E Ele sabe, cada fracasso que a gente enfrenta tem algo que o Senhor vai nos ensinar ali. Porque uma escola boa é a escola da dor, viu? Na dor, se você é arrogante, você baixa a sua crista rapidinho. Então é muito incrível a gente ver Paulo com esse tipo de limitação, e quando a gente vê Paulo orando e vê Paulo enfrentando essa enfermidade, não bate em nada com esses falsos pregadores que oferecem uma vida de só vitória, né? Eu vi recentemente um irmão em outra cidade botando, é vitória aqui e vitória no céu. Tudo vai dar certo, que agora eu estou com Jesus. Para uma pessoa assim, o ministério de João Batista foi um fracasso, né? Terminou, mas porque o Senhor não vê como a gente vê, o Senhor não mede a vitória como a gente mede, né? Vamos prosseguir no nosso texto, irmãos. No versículo 9 na segunda parte, né? Diz assim, portanto, ou seja, concluindo o que ele já estava falando aqui, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, Paulo, seguindo na sequência do nosso texto, a gente, pelo raciocínio dele, a gente vê que ele amadureceu, né? Amadureceu no sofrimento. Ele contou da sua experiência, da sua incrível visão, sua incrível revelação, né? E como fruto daquilo que ele sofreu, ele atingiu, assim, um grau de maturidade, né?
como se ele dissesse, essa questão de se vangloriar na fraqueza, né? Se vangloriar no sofrimento, como se ele dissesse, Senhor, se é para que eu me aproxime de Ti, manda sofrimento. Né? Se é para eu crescer na fé, né? O que o Senhor Jesus Cristo disse lá na oração do Getsemane, né? Que seja feita a Tua vontade, Pai. E assim o apóstolo Paulo chegou a esse entendimento. Importante a gente entender que não é o sofrimento pelo sofrimento, irmãos. Não é se a gente sofrer no vazio, aquela tristeza que não produz vida, que não produz uma dependência do Senhor, não vai adiantar de nada. Paulo fala aqui que ele ia se gloriar na fraqueza, mas para quê? Para que repousasse sobre ele o poder de Cristo. É interessante que essa palavra repousar, ela significa alargar uma tenda sobre algo, sobre alguém, né? Então é interessante que Paulo, um fazedor de tendas, né? Ele entende que ali o sofrimento ia causar nele o quê? Depender e estar na proteção da tenda do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, onde há verdadeira humilhação e verdadeira dependência do Senhor, aí Deus vai operar. Ministério, onde é a vida, o nome do homem que está à frente, onde é a glória do homem que está à frente, não vai ter a mão de bênção do Senhor aí. No versículo 10 ele diz que é por amor de Cristo. E esse amor de Cristo é a base e o alicerce onde Paulo exerce aqui o seu ministério. E a gente viu uma lista grande de dificuldades que ele passa no versículo 10, né? Insultos, necessidades, perseguições, angústias. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo cobria todo esse tipo de dificuldade. Paulo não deixou de exercer o seu ministério, irmãos, por causa da adversidade. É uma lição para nós, né? Que às vezes uma pequena doença, uma pequena dificuldade, uma tristeza na vida pessoal, qualquer coisa quer nos afastar da obra do Senhor, né? Um ressentimentozinho com algum irmão, eu ia servir no ministério tal, mas aquele irmão falou não sei o quê, olhou torto para mim. Pequenas coisas, pequenos espinhos, não vou chamar nem de espinho, né? Espinho é isso aqui que Paulo falou, uma palavra que significa estaca afiada, né? Mas pequeno cisco no nosso olho já é motivo para a gente parar de servir a Deus, querer que alguém se importe conosco, né? Ficar magoadão. Tem uma canção que eu gosto que diz assim, não tenho tempo a perder com ressentimento quando eu lembro que Ele me ama. Esse é o foco, meus irmãos. Nós não temos tempo a perder com ressentimento, ou parar de servir a Deus por causa de enfermidades, parar de servir a Deus por causa de qualquer dessas coisas que são coisas da carne, irmãos. Porque a gente vê na vida do apóstolo Paulo, né? O espinho, como algo para ele não se ensoberbecer, foi uma ferramenta para ele crescer. Provavelmente, se ao invés de passar 14 anos calado sobre a sua grande visão, se ele houvesse se vangloriado durante esses 14 anos, provavelmente o ministério dele não teria sido uma bênção como foi. Mas ele não se ensoberbeceu, ele não contou vantagem da sua visão, né? Não disse que Jesus se fazia a barba com ele, mas pelo contrário, se humilhou diante do poder de Deus para que ele pudesse servir ao Senhor no seu ministério, né? Eu queria fazer algumas aplicações finais, irmãos, acerca desse texto aqui. Eu creio que algo que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, na nossa caminhada cristã, é a questão da soberba. É realmente um veneno que derruba a sua comunhão com o Senhor, prejudica a sua comunhão com Deus, prejudica a sua vida entre os irmãos. Nós somos chamados a andar em humildade. Jesus Cristo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá em Provérbios 27 está escrito, né? Seja outro o que te louve. Então, irmãos, que seja outro, né? Que te louve no sentido de louve a Deus pela sua vida, pelo seu serviço, por aquilo que você está contribuindo com a obra de Deus. E não você mesmo, né? E até nesse momento em que o outro te louva, que tudo seja direcionado para o Senhor, irmãos. Porque se não for o Senhor fazendo a obra em nós, está escrito na nossa cadeira aí, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, irmãos, primeiro ponto, primeira aplicação que eu queria fazer, né? Paulo, ele contou da sua visão, né? Existe um homem e tal, como uma maneira dele, não está ele mesmo se vangloriando, né? Ele contou essa revelação em favor dos coríntios, não era em favor dele mesmo. Não era para que os coríntios achassem ele maravilhoso, mas era para dizer assim, ó Coríntios,
eu tenho essa vida com Deus, né? Deem crédito ao meu ministério, que é para a salvação de vocês, que é para o crescimento espiritual de vocês. Então não era uma soberba para ele ser o grande, mas era uma revelação, era se vangloriando para que o ministério dele fosse valorizado e os irmãos entendessem, né? Então, de uma certa forma, quando nós dizemos assim, olha, nós estamos pregando aqui nessa igreja a palavra de Deus, não é para mérito do homem, mas é para que as pessoas saibam onde tem alimento. É como aquela história do mendigo dizendo para o outro onde encontrar o pão. Então nós devemos realmente anunciar aos 4 cantos, né? Onde a palavra está sendo pregada, onde o Senhor Jesus Cristo é levado a sério, onde há crescimento na fé. Mas como Paulo fez, para a bênção dos perdidos, né? Para que o descrente saiba onde é que ele vai encontrar a comida que muitas vezes ele nem sabe que precisa. Uma segunda aplicação, irmãos, eu coloquei aqui, não esquecer de buscar a Cristo na tormenta. Ah, mas isso é óbvio, né? Estou na dificuldade, vou buscar o Senhor. Mas às vezes, irmãos, a gente realmente, ao invés de clamar, ao invés de buscar o Senhor como Paulo fez, às vezes a gente quer resolver na nossa própria força. E nesse resolver da própria força, a gente machuca outras pessoas, a gente fica aflito, né? Deixa de crescer na fé, porque a gente não vai orar. Eu li em algum lugar uma frase que era mais ou menos assim, meu tempo é muito pouco, né? Tipo, a pessoa estava muito aperreada para resolver algo, ele dizia assim, meu tempo é muito pouco para eu deixar de orar. Ou seja, fez uma contradição aí, né? O tempo dele era tão pouco, a aflição precisava ser resolvida de uma maneira tão rápida, que a primeira coisa que ele tinha que fazer, o que seria mais útil ali, era orar. Então, irmãos, nós não podemos deixar de buscar o Senhor na hora da adversidade e estar pronto para ouvir a sua resposta. No caso de Paulo aqui, foi um não para tirar o espinho, mas porque nos planos soberanos de Deus havia um sim para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não caísse no seu orgulho. Então, muitas vezes, até a resposta da nossa oração, o livramento de Deus é quando Deus diz não. Foi no caso aqui do apóstolo Paulo. E a terceira e última aplicação que eu queria fazer nessa noite, irmãos, lá em Hebreus 11:34, tem uma frase que diz assim sobre os heróis da fé. Da fraqueza tiraram força. Irmãos, como é que a gente pode se alegrar no sofrimento? Quando a gente compreende que ele pode ser uma ferramenta para a gente se aproximar de Cristo. Então, ore ao Senhor naquilo que é sua dificuldade, naquilo que é sua aflição. Pode ser uma dificuldade no casamento, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade de saúde. Mas em cada situação dessa aí, tire forças, se aproximando do Senhor Jesus Cristo. Porque no sofrimento, irmãos, é impressionante como a gente consegue crescer e amadurecer. Lembram de Jó? Né? Eu falei no começo aqui, o PhD do sofrimento. Né? Lá no capítulo 42, né, o que ele diz? Eu te conhecia, pode ouvir, né? Mas agora meus olhos te veem. Será que o Jó do capítulo 42 não está mais maduro e fortalecido em Cristo do que o Jó lá do começo? Certamente. Mas a escola foi doída, né? Foi doída. Mas ele cresceu em Cristo e na vida dele aquilo era o propósito de Deus para a vida de Jó. Então, muitas vezes o sofrimento vai ter o propósito, irmãos, da gente crescer na fé, da gente amadurecer. A situação não vai mudar. O que vai mudar é o nosso coração. Se a gente só quiser mudar o coração, quando a situação do problema, da aflição, da fraqueza muda, então nós não estamos confiando no Senhor. Nós estamos olhando para as circunstâncias. Né? Jesus fala que a minha graça te basta. E certo escritor disse, nós não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Qual é a promessa de Cristo para mim e para você? A graça dele nos basta. Mas por que eu estou sofrendo? Se o Senhor quiser, ele explica. Se o Senhor Deus não quiser, ele não vai explicar. Por que eu estou tendo essa dificuldade no ministério, na minha vida, no meu trabalho? Talvez o Senhor te explique, use pessoas, talvez não. Mas uma coisa é, ele garante para você que a graça dele vai bastar na sua vida. Enquanto eu terminava esse esboço da mensagem, né, a gente passou uma situação muito interessante e de muito proveitosa assim, para o meu crescimento ontem na reunião dos casais. Você imagina
a equipe se organiza, diversos irmãos ajudam, a gente quer que tudo saia perfeito e maravilhoso e oramos por isso. Mas teve um certo espinhozinho que o Senhor não deixou tirar, não. E aí nem tudo aconteceu como a gente queria. O que vem no coração do homem? Falando por mim, frustração. Senhor, esse cálice aí, né? Quando você lida com um problema que não tem solução, e aí fiquei ali naquela situação, né? Poxa, triste, desanimado. E o que Deus fez por mim nessa... Eu vou nem chamar a escola de sofrimento, foi tão pouquinho assim, mas o que Deus fez por mim nessa situação, né? Me mostrou situações onde eu aprendi várias coisas, né? Irmãos generosos que não cobraram direitos que teriam, né? Deixaram o Cristo. Segurar aqui, né? Eu vi também, a gente aprende, irmão, nessa situação, né? Eu vi um pastor, sempre ali nos bastidores, mas usar a expressão do quartel, quando a batata assou, né? Ver aqui na frente dar a cara a tapa, isso é muito importante para nós, né? Eu vi também irmãos que estão conosco ali na liderança, na organização dos casais, colocando no nosso grupo mensagens de encorajamento e me fazendo lembrar que não é, a gente não luta aqui pela comida que enche o estômago, mas pela comida que enche o coração, né? Então você vê que é uma pequena coisinha aqui, eu não quero nem chamar de sofrimento, que quando eu leio isso aqui, eu não tenho nem coragem de chamar o meu de sofrimento, né? Quando eu vejo do Paulo, de Jó e de outros aqui. Mas uma pequena situaçãozinha que você vê que, poxa, o Petrônio amadureceu nessa fraqueza aí, né? Se a equipe que está trabalhando junto com ele acha que vão fechar todas as brechas, que tudo vai funcionar perfeito, que nós estamos dando gás, aí quebrar sua carinha aí, para entender que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, uma situação que dá errado aos meus olhos, mas que Deus usa para amadurecer a igreja, né? Para baixar a bola da equipe, para dizer assim, eu sou o Senhor, e vai ser do meu jeito, e meu nome vai ser glorificado do meu jeito. Então é isso, irmãos. Paulo termina lá no versículo 10, quando sou fraco, é que sou forte. Então que a gente tenha uma semana fracos da força humana, mais fortes do poder de Cristo. Amém? Vamos orar. Ô Senhor, Tu és o Rei da Glória, Senhor. Um Deus, mesmo tão grande, poderoso e sublime, um Deus tremendo, ainda se importa e nos ama de uma maneira tão maravilhosa, a ponto de vir trabalhar nas nossas fraquezas, Senhor Deus, nas nossas fraquezas para o Teu louvor. Como é bom, Senhor Deus, nós podermos ver na Tua palavra que a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos é suficiente. Nós podemos repousar no poder de Cristo, protegido debaixo da tenda de Cristo, onde os dardos do maligno não irão nos alcançar, Senhor. Nós vamos poder andar pela fé. Que nessa semana, Senhor Deus, a gente possa olhar para nossas fraquezas e sofrimentos como uma ferramenta usada por Ti, Senhor Deus, para o nosso crescimento. E não murmurar, não duvidar, não desanimar, mas como Paulo disse aqui, se gloriar nas fraquezas, porque aí é onde está o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.